Como iniciar os estudos para a área fiscal? Bruno, quero ser auditor fiscal, seja da Receita Federal, seja de algum fisco estadual, seja de algum fisco municipal, mas não sei como iniciar os estudos. Sou faixa branca. Por quais matérias eu devo começar? Pelas mais importantes, que trazem mais peso na prova, que vão me aprovar? Como eu monto o meu ciclo inicial de estudos? Como eu organizo revisões, questões? Vamos falar disso nesse vídeo aqui para você que quer ser auditor fiscal. Para quem não me conhece, sou Bruno Bezerra, hoje exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e vamos falar desse assunto nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Eu fiz um levantamento dos concursos fiscais dos últimos 10 anos. Eu vi aí quais são as matérias mais importantes, peguei todo o histórico de matérias, quais são as tendências das matérias que estão sendo cobradas nos últimos concursos fiscais. Inclusive, todas essas informações estão consolidadas em um e-book, o Manual do Concurseiro Fiscal, que é gratuito para você. Baixa lá no Instagram do próprio Bruno Bezerra, ou no nosso grupo do Telegram. Em algum lugar aqui nessa rede social você encontra o link aí para ir ou para o Instagram ou para o Telegram e baixar esse e-book, tá certo? E aí lá eu divido essas disciplinas em matérias básicas, em matérias de peso e em matérias complementares. Eu explico detalhadamente o que é cada um desse tipo de grupo de disciplinas, tá? Porque se você está começando os estudos agora para a área fiscal como um todo, eu sugiro você montar um ciclo de estudos inicial com as chamadas disciplinas básicas. São as disciplinas que estão presentes em todos os concursos fiscais. E um detalhe muito importante, elas servem de ancoragem para o estudo de outras disciplinas. Bruno, o que é isso? Serve de ancoragem. Imagina só, para quem quer ser auditor fiscal de um estado, auditor da Cefaz, do ICMS, né? Imagina só que você tem que estudar legislação tributária estadual, que é uma matéria importantíssima, geralmente tem, às vezes, chega a 30% dos pesos da prova. Será se você que é concurseiro iniciante? Será não, estou te dizendo isso, tá? Se você não conhece as outras disciplinas ainda. Você não consegue estudar legislação tributária estadual se você não tiver um conhecimento prévio de direito constitucional, administrativo, tributário. Se você for começar direto pela legislação tributária, você vai viajar. Então, por isso que é importante você dominar o grupo básico. Tanto porque esse estudo se aproveita para todos os fiscos, independentemente de para qual concurso você vai estudar, 99% das vezes estarão lá essas disciplinas, você vai ter que estudar, como serve de ancoragem aí para o conhecimento das outras disciplinas. E quais são elas? Olha só, português, exatas, aqui matemática, e aqui inclui-se matemática financeira, raciocínio lógico, estatística, tá certo? Aí os direitos constitucional, administrativo e tributário e contabilidade. Essas 6 matérias são básicas para a área fiscal e você vai precisar estudá-las, tá certo? E aí, com base nisso, como é que você vai montar o seu ciclo de estudos? Você precisa pelo menos 3 coisinhas aí para definir o seu ciclo de estudos. Você precisa definir a quantidade de horas que você vai estudar por dia, as matérias que serão incluídas no seu ciclo de estudos e quais técnicas de estudos estarão no seu ciclo de estudos. Estudo da teoria, questões, revisões, deixar um material pronto para ser revisado. Então, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, defina a quantidade de horas que você vai estudar por dia. De segunda a sexta, você tem quanto tempo para estudar? Tem 3 horas por dia? Ótimo, beleza. Sábado e domingo, você vai estudar quantos dias? Isso é fundamental e você tem que cumprir essas metas para você criar o senso de urgência. Eu falo isso em vários outros vídeos aqui no nosso canal. Você precisa estabelecer metas. Eu vou deixar o link aí depois aqui, como você estabelecer a sua meta perfeita, se você quiser assistir a esse outro vídeo, tá certo? Como você cria o senso de urgência. Isso é fundamental para você ter regularidade nos estudos, para você não deixar tudo para a última hora, para não ficar procrastinando. Então, assiste a esse outro vídeo também. Uma vez que você definiu a quantidade de horas de estudo, com base nisso você vai saber mais ou menos quantas matérias incluir no seu ciclo de estudos. Porque, imagina só, se você tem 20 horas por semana, você vai começar a estudar do zero, não conhece os assuntos, vai colocar 10 disciplinas no seu ciclo de estudos, vai dar só 2 horas por semana por cada matéria, no mês só vai dar 8 horas, você quase não vai evoluir. Então não adianta, você vai colocar menos matérias no seu ciclo de estudos. Se você tem até 20 horas, sugiro que você escolha aí dessas 6 que eu falei, 2 ou no máximo 4 disciplinas para você incluir no seu ciclo de estudos inicial. Se você tem mais de 30 horas, você pode até incluir 6. Eu prefiro menos, 4 ou 5 disciplinas, que você avança mais rápido nessas disciplinas, tá certo? Então, você adapta isso para a sua realidade. Vamos supor que você seja engenheiro e tem dificuldade em português.
Então deixa as exatas um pouco mais para frente e já inclui português agora no seu ciclo inicial de estudos. É importante que você vá se familiarizando com esses assuntos que você tem mais dificuldade, principalmente se forem matérias que demandam mais tempo, como português, matemática, contabilidade para você aprender. Então você pega aí de 2 a 4 matérias e vai montar o seu ciclo de estudos se preocupando com as seguintes técnicas no início. O feijão com arroz do concurseiro. Para quem está começando, o que é que você deve fazer? Ter um bom material para estudar teoria, seja videoaula, seja PDF. Tem outro vídeo aqui no canal que fala qual as vantagens e desvantagens de PDF e videoaula, e aí pode ser que você use os dois, pode ser que você use um, use o outro, dependendo da sua situação em cada matéria, beleza? E aí, você vai precisar também sempre fazer questões, e aí já vou te dar um bizu aqui bem bacana. Faça questões em 3 momentos nessa etapa inicial dos estudos. Logo após você terminar de estudar um assunto, por exemplo, se você estudar um capítulo do livro ou uma aula do PDF, após estudar aquele assunto, faça uma quantidade de questões, de 15 a 20 questões. Sugiro mais 2 momentos. Uma revisão semanal por meio da resolução de questões, então você pega o sábado ou domingo, o último dia do seu estudo na semana, e resolve questões dos assuntos estudados naquela semana, e mais uma revisão mensal por meio da resolução de questões, tá certo? Então você estudou a teoria e resolveu questões. Você precisa também fazer revisões. As revisões são fundamentais. Eu já falei de 2 revisões, semanal e mensal por meio da resolução de questões. E uma outra revisão que eu recomendo é a revisão do ciclo anterior. Então vamos supor que você estude Direito Constitucional dia de segunda, quarta e sexta. Então na quarta-feira você vai revisar o que você estudou na segunda. Na sexta você revisa o que estudou na quarta. E assim você vai seguindo. Você revisa a teoria estudada. E aí eu recomendo que você no início faça grifos, a lápis. E você na hora da revisão vai revisar só aqueles grifos. Tem que ser muito mais rápido do que o tempo que você gastou para estudar. Tá certo? Além disso, é fundamental você ter em mente que você precisa deixar um rastro nesse material para depois fazer as revisões, que são a sugestão inicial aqui, essas marcações. Tem outras formas de você preparar o seu material de revisão, tem vídeo aqui no nosso canal também falando disso, procura aí, tá certo? Então, você vai escolher de 2 a 4 disciplinas, dependendo da quantidade de tempo que você tem para estudar, dentre aquelas 6 que eu falei, tá certo? Vai se preocupar em fazer o feijão com arroz, estudo da teoria, resolver questões, fazer revisões, e deixar o material pronto para ser revisado mais lá na frente. Esse aí é o pontapé inicial, é o start para você começar a estudar para os concursos da área fiscal. Não se esquece de baixar o e-book gratuito que você tem, inclusive, ciclo de estudos montado lá como proposta para você dar o início. Me diz aí o que é que você achou desse vídeo, o que é que você achou do nosso canal, se inscreve e assina as notificações para você receber aí o aviso dos nossos próximos vídeos. Deixe um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço!